Alguma dúvida? Então, se ninguém tem dúvida de relações, a gente vai continuar hoje falando de funções. Tá, então vamos ser práticos. Deixa eu abrir aqui o editor. Compartilhar. Então, começando com um exercício, né? Estabelecer se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função de A em B. Então, A é o conjunto formado pelos elementos -1, 0, 1, 2. B é o conjunto formado pelos elementos -2, -1, 0, 1, 2, 3. E as relações são, né, na letra A, -1, 0, 1, 2. Isso aqui representa o conjunto A, conjunto B, -2, -1, 0, 1, 3, 2. E nós temos setas saindo do conjunto A para o conjunto B. Então, de -1 para -1, de 0 para 0, de 1 para 1. Aí do 2 não tem seta saindo. Aí a pergunta é, isso é uma função ou não? E pede para justificar. Então, para relembrar, função, só para conferir, vocês estão ouvindo o que eu estou falando e estão vendo a tela, né? Onde eu estou digitando, onde eu estou escrevendo? Ok, obrigado. Então, para relembrar a definição de função, então uma função, nós dizemos que f é uma função de A em B, ou seja, toma elementos do conjunto A e mapeia em elementos do conjunto B, se somente se, qualquer que seja x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tal que o par xy pertence à função. Essa é a definição de função. Então, vamos olhar aqui. Qualquer que seja A, x pertencente a A. Isso quer dizer que todos os elementos do conjunto A devem ter seta saindo. Mas nós observamos aqui que desse número -2 não tem nenhuma setinha saindo. Ou seja, quando eu pergunto quem é f de 2, não tem resposta. Então, se não tem, quer dizer que essa relação não é uma função, porque existem elementos que estão no conjunto A que não são mapeados no conjunto B. Então, a resposta da letra A é não é função. Alguma pergunta? Não?
Então vamos passar. Ele deve estar perguntando que questão é essa. Aqui na versão do livro que eu tenho, essa é a questão 112. Vamos ver outro exemplo. Outro. Deixa eu apagar isso aqui. Agora nós temos. Eita, os conjuntos são os mesmos, né? A e B. Então, menos um, zero, um, 2. Esse é o conjunto A. O conjunto B. Menos 2, menos um, zero, um, 2, 3. E a relação é definida por setas, saindo de elementos de A e chegando em B. Vamos ver. Do menos um para o menos 2, do zero para o menos um, do um para o 2, do um para o 3 e do 2 para o 3. Nessa definição de funções que nós vimos, né, nós temos que lembrar que esse existe, que ele fala assim, ó, qualquer que seja, deixa eu mudar a cor. Qualquer que seja x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tá ok, x, y pertence à função. Observe isso aqui. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que de cada x só pode sair uma setinha. Porque sempre você, para checar essa função, você pode fazer a pergunta: quanto é f de x? Sendo x pertencente ao domínio, né, ao conjunto A. Se, para essa pergunta, f de x igual a quanto? Tiver quer dizer, mais do que uma resposta, se for maior do que a quantidade de respostas, isso não é função. E também, se não tiver resposta, ou seja, se ficar indeterminado, também não é função. Se eu perguntar quanto é f de x, eu só posso ter uma resposta. No caso aqui, quando eu pergunto quanto é f de 1, aí vai ter duas possibilidades, 2 ou 3. E essa resposta não é válida. Então, isso aqui é a letra B, também não é função. Vamos para a próxima. E se agora a função fosse representada assim, do menos 1 para o menos 2, do 0 para o 1, do 1 para o menos 1, do 2 para o 3. Aí se a gente faz a pergunta,
Quanto é f de menos 1? Aí só tem uma resposta, menos 2. Quanto é f de zero? Também só tem uma resposta, 1. Quanto é f de 1? Só tem uma resposta, menos 1. Quanto é f de 2? Só tem uma resposta, 3. Então, aqui na letra C, isso aqui, essa relação é uma função. E se nós tivéssemos agora do menos 1 para o 1, do 0 para o 1, do menos 1 para o 1, do 2 para o 1. Digitem aí, sim ou não? É função ou não é função? Pode digitar para a gente ver se aqui é função ou não. Sim. Os outros estão na dúvida, não estão interagindo. Tem 18 pessoas nessa sala, só 4 disseram que sim. Quer dizer que a maioria acha que não? As pessoas disseram que sim. Vamos ver. Bom, sim, né? A gente faz a pergunta quanto é f de menos 1. É 1. Tem resposta e a resposta é única. Quanto é f de 0? É 1. Tem resposta, essa resposta é única. Quanto é f de 1? É 1. Quanto é f de 2? É 1. Aí alguém pode perguntar, mas todas as setas estão indo para o mesmo... Isso, Guilherme. F de x igual a 1. E alguém poderia dizer, todas as respostas estão indo para o mesmo valor. Isso infringe função? Não, na verdade, isso é um tipo específico de função, que é a função constante, né? Então, a função constante é aquela que, para todos os valores, né, qualquer que seja x pertencente a A, o resultado será sempre uma constante. Nesse caso aqui, 1. Né? Função constante. Seguindo. Se tiverem dúvida, já falem aí, se pronunciem, tá? Enquanto ninguém falar, se está com dúvida, eu vou passando. Outro exemplo. Agora é mais um exemplo só para a gente se acostumar com o cálculo das funções, né? Vou apagar isso aqui. Questão 117. Seja a função f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 4. Calcular f de 2. Então, basta aplicar a equação, né? 2 ao quadrado. No lugar de x, a gente coloca 2. Então, isso aqui vai dar 4 menos 6 mais 4. 8 menos 6, que dá 2, né? Somei esse 4 com esse, subtrai 6, 2. Quanto é f de menos 1/3? Mesma coisa. Onde tem x, eu coloco menos 1/3 aqui nessa equação. Menos 3 vezes menos 1/3 mais 4. Isso vai dar... Como aqui a gente tem um sinal negativo elevado ao quadrado, é o equivalente a gente ter menos 1 vezes menos 1, que dá positivo. Então, quando a gente tem uma fração elevada ao quadrado, a gente eleva o numerador ao quadrado e eleva também o denominador ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Agora, observe, aqui a gente tem negativo e aqui também, entre parênteses, negativo. Multiplicando menos vezes menos, a gente vai ter positivo. Agora, aqui, eu vou escrever mais lentamente para as pessoas entenderem, né? Aqui a gente tem 3 vezes 1, e aqui no denominador tem 1 também. 3 sobre 1.
Então, nós estamos fazendo 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3. O sinal ficou positivo, porque era menos vezes menos. Mais 4. Alguém pedindo para entrar. Aí aqui nós vamos ficar com 1 sobre 9, mais 1, mais 4, que é igual a 1 sobre 9, mais 5. Achando aqui o mínimo múltiplo comum, que aqui a gente tem 5 sobre 1, vai dar 9. 9 dividido por 9, dá 1 vezes 1, 1. 9 dividido por 1 dá 9 vezes 5, 45. Então, essa resposta aqui é 46 sobre 9. Em alguns casos, a gente pode simplificar a fração. Quando puder simplificar a fração, é indicado que se simplifique. Aí, o 9 aqui só dá para dividir por 1, por valores positivos, né? Pelos valores positivos, 1, 3 e 9. 46 só dá por 1, por 2. 9 não dá por 2. 46 também não dá por 3. Então, essa é a forma final da resposta. Isso aqui. Essas questões de aplicar a função são simples, né? Deixa eu passar aqui, pegar outro tipo de questão. Isso. Tá, agora, seja a função... Sim, aí tem que trocar a cor. Seja a função f, que pega elemento dos reais e leva nos reais. E essa função é definida como f de x igual a 2x menos 3 sobre 5. Qual é o elemento do domínio que tem menos 3 quartos como imagem? Né? Ou seja, para y igual a menos 3 quartos, quanto é x? Então, lembrando que essa função ela também pode ser escrita como y igual a 2x menos 3 sobre 5. Então, se a gente sabe o valor de y, basta substituir esse valor de y na equação e encontrar o x. Vamos fazer. Menos 3 quartos, que é o valor de y, é igual a 2x menos 3 sobre 5. Substituindo aqui nessa equação. Agora, existe uma propriedade de igualdade de razões que a gente chama de multiplicar os meios pelos extremos. Na verdade, a gente vai multiplicar o numerador de uma equação pelo denominador da outra e vice-versa, né? O numerador da outra pelo denominador da primeira. E aí, a gente tem um sinal aqui de menos. Então, para simplificar essa conta, eu vou dizer que isso aqui é igual ao seguinte. Só para simplificar o entendimento do que está sendo feito. Menos 3 sobre 4 igual a 2x menos 3 sobre 5, tá? E agora nós podemos fazer a multiplicação. Então, nós vamos ter menos 3 vezes 5 é igual a 4 vezes 2x menos 3, né? Multiplicando denominador e numerador e vice-versa. Agora, menos 3 vezes 5 dá menos 15. E aqui fazendo a distributiva da multiplicação em relação à subtração.
4 vezes 2x, 8x. 4 vezes menos 3, menos 12. Observe que o x está no segundo lado, no segundo membro da equação, né? Do lado direito. Eu vou ter que passar ele para o lado esquerdo para poder isolar o x. Então, quando a gente, para fazer essa troca, né? Geralmente as pessoas dizem, coloca só coloca o 8x para o outro lado, troca o sinal. Realmente, está correto. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é somando menos 8x aqui e aqui. E como eu somei o menos 8x dos dois lados, eu posso simplificar, né? Fazer 8x menos 8x vai dar zero, é o que as pessoas chamam de cortar, né? E agora, do lado de lá, eu fiquei, né, com menos 8x menos 15 igual a menos 12. Um raciocínio semelhante eu posso fazer para passar esse menos 15 para o outro lado. Mas agora que a gente já sabe o que foi que aconteceu, eu vou simplesmente passar ele positivo. Então, menos 8x igual a mais 15 menos 12. Menos 8x igual a 3, né? 15 menos 12, 3. Da mesma forma como a gente somou menos 8 dos dois lados para tirar a variável no segundo lado da equação e passar para o primeiro, quando a gente tem aqui um menos 8, quer dizer, um número negativo na variável, que a gente quer saber só o valor positivo dela, geralmente a gente só troca o sinal, né? Mas o que está acontecendo é que nós estamos multiplicando por menos 1 os dois lados da equação. Menos 1 vezes menos 8. Menos 1 vezes 3. Obtendo 8x igual a menos 3 e x igual a menos 3 sobre 8. Ixi, ficou feio isso. X igual a menos 3 sobre 8. Eu vou mudar a cor só para enfatizar. Isso aqui veio daqui. Então, se você tem a função f de x igual a 2x menos 3 sobre 5, quando y igual a menos 3 quartos, x igual a menos 3 sobre 8. No caso de uma questão dessa cair em prova, é muito simples de você checar se a sua resposta está correta. Bastaria você pegar esse valor de x aqui, que é menos 3 sobre 8, substituir aqui na equação, multiplicando por 2 e subtraindo 3 dividido por 5, e o resultado tem que ser igual a menos 3 quartos. Se der algo diferente disso, alguma coisa errada na sua questão. Alguma pergunta? Não. Então, vamos aqui. Mais um desse tipo. Seja a função f, que vai do conjunto R, subtraindo o elemento 1, até R. Ou seja, pega elementos do conjunto que tem todos os reais, exceto o número 1, e leva em elementos dos reais. E essa função é definida pela seguinte equação. F de x igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. E agora, olhando para essa equação, nós entendemos por que, que o número 1 foi excluído do domínio da função. Porque caso o x fosse 1, a gente teria aqui um menos 1 que dá 0, e teríamos um 0 no denominador, e, consequentemente, uma indeterminação. Então, para evitar essa indeterminação, foi excluído o número 1 do domínio da função. Aí a pergunta é,
qual é o elemento do domínio que tem imagem 2? Isso quer dizer, em outras palavras, que ele está querendo saber para y igual a 2, quanto é que vale x? Então, como nós sabemos que f de x é a mesma coisa que y, nós podemos substituir esse valor de y na equação e obter o x. Então, 2 é igual a 3x mais 2 sobre x menos 1. Então, agora vocês já sabem, né, que aqui, na verdade, a gente tem 2 sobre 1, e nós podemos fazer meios pelos extremos, ficando 2 vezes x menos 1, né, 2 vezes x menos 1, igual a 3x mais 2, que corresponde a 1 vezes 3x mais 2. Fazendo a distributiva da multiplicação em relação à subtração, observe que nós temos aqui um x no lado esquerdo e no lado direito. Nós temos que deixar esse x apenas no lado esquerdo. Então, vou trazer esse 3x para o lado esquerdo, trocando o sinal, né? Então, nós vamos ficar com 2x menos 3x. E colocar tudo que não tem x para o outro lado. Aqui eu já tenho 2, que é esse. Vou passar esse menos 2 para lá, trocando o sinal. Vai ficar 2 mais 2. Agora, 2x menos 3x menos x. 2 mais 2, 4. Como nós queremos saber o valor de x, nós vamos trocar o sinal, na verdade, multiplicando por menos 1 dos dois lados da equação, ficando com x igual a menos 4. Isso quer dizer que, quando y igual a 2, x igual a menos 4. Uma maneira de checar isso, substituindo o x na equação, a gente tem que obter 2. Então, fazendo aqui rapidamente, no lugar de x, colocando menos 4, então, só para vocês checarem, y vai ser igual a 3 vezes menos 4 mais 2 sobre menos 4 menos 1. Então, y vai ser igual a 3 vezes menos 4, menos 12, mais 2 sobre menos 5. Y é menos 10 sobre menos 5, e y... Puxa, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? 2x menos 2, 2x menos 3, 3 vezes menos 4 dá menos 12. Tem alguma coisa errada aqui. Y igual a 2. Alguém falou aqui, peraí. Dois x menos 2, 3x mais 2. É só substituir. Sim, aqui o y vai dar, nessa conta, do jeito que está sendo feito, o y vai dar 2. Tá certo, o y é 2. Eu estava achando que estava confundindo o valor do x com o valor do y. Mas o y realmente é 2. Tá aqui. Eu procurei o valor do y, enxerguei x igual a menos 4, aí me atrapalhei. Mas na verdade y é 2, então tá correto, né? Quando x é menos 4, y é 2 e vice-versa. Certo, vamos para os conceitos de domínio e imagem. Quando a gente representa um conjunto com uma função usando esses diagramas que você tem setas saindo de um lado para o outro, o domínio a gente chama de conjunto de partida e a imagem é o subconjunto onde chegam as setas. Vamos ver um exemplo. Domínio e imagem. Deixa eu apagar esse aqui. Estabelecer o domínio e a imagem das funções abaixo. Então, suponha que a função saísse do conjunto que tem como elementos o 0, o 1 e o 2.
e chega no conjunto que tem como elementos menos 1, 0 e 1 e 2. E as setinhas partem de 0 para 1, de 1 para menos 1, e de 2 para 0. Então, o domínio, se isso aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B, domínio é igual a A, ou seja, o conjunto de onde saem as setas. A imagem é apenas formada pelos elementos onde chegam setas. Ou seja, no caso aqui, a imagem é formada pelos elementos menos 1, 0 e 1. E o contradomínio é todo o conjunto B. Certo? Contradomínio, domínio e imagem. Domínio, o conjunto de onde saem as setas. Imagem, o subconjunto onde chegam setas. Contradomínio, todo o conjunto para onde as setas estão indo. Agora, observe que nem sempre, domínio é igual a contradomínio. Nem sempre. Quando isso ocorre, quando o domínio é igual a contradomínio, nós dizemos que a função é sobrejetora. Quando o domínio é igual a contradomínio. Esse é um conceito que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Será que ele fala? Enquanto guardem essa informação. Se o domínio é igual a contradomínio, a função é sobrejetora. É só um nome dado para esse tipo de função. Agora vamos ver exemplos de determinar o domínio de funções reais. Dá o domínio das seguintes funções reais. Esse é o exercício 126, letra A. O que que está escrevendo? Por algum motivo esse lápis não deixou de escrever, não sei o que foi que aconteceu. Pronto, voltou. A, f de x igual a 3x mais 2. Quando numa função real se questiona qual o domínio, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: será que existe algum valor de x que cause uma indeterminação na função? Então, olhando para essa função aqui, qualquer valor que x assumir não causará indeterminação. E a gente pode dividir esses valores, pelo menos, em três casos, né? X positivo, x negativo, x nulo. Quando o x for nulo, f de x vai dar 2, né? Para x igual a zero, f de x é 2. Quando x for positivo, o resultado vai ser um número positivo. Quando x for negativo, o resultado vai ser um número negativo. E nós podemos também fazer um esboço do gráfico da função para ter ideia do comportamento dela. Então, por exemplo, quando x, então vamos fazer assim, para x igual a zero, y igual a 2, né? Substituindo x igual a zero, y igual a 2. Então, quando x é zero, y é 2. A função toca aqui. E para y igual a zero, x é quanto? Vai ter que fazer a conta, né? Então, essa conta aqui vai ficar 0 igual a 3x mais 2. Daqui a gente tem que o x
é igual a menos 2/3, não é isso? Então, para y igual a zero, para y igual a zero, x igual a menos 2/3. Vai estar, menos 2/3 é um número menor que 1, né? Vai estar mais ou menos por aqui. Menos 2/3. Vai passar aqui. Aí, traçando a reta dessa função, a gente vai ter algo assim. Então, não existe indeterminação. Não existe nenhum valor de x que cause uma indeterminação dessa função. Portanto, o domínio é igual aos reais. Ok? Vamos seguindo. Agora, B, questão B. G de x é igual a 1 sobre x mais 2. Agora, isso aqui já não é tão simples, porque tem algo aqui que a gente tem que estar alerta, que é o x no denominador. Então, a gente sabe que não é permitido valores nulos no denominador de frações. Então, nós sabemos que x mais 2 tem que ser diferente de zero. Então, para x mais 2 ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de menos 2. Então, o que eu fiz foi simplesmente colocar esse 2 do outro lado da equação, trocando o sinal. Isso quer dizer que o domínio dessa função vai ser todos os reais, exceto o número menos 2. Né? Qualquer outro número real que você colocar aqui, exceto o número menos 2, não causará indeterminação. Exemplos: 0 vai dar 2, digamos, número 3 positivo vai dar 5, número menos 5 vai dar menos 3. Então, o único caso que causa indeterminação é x igual a menos 2, porque vai dar nulo no denominador. Então, o domínio da função é reais excluindo o menos 2. Vamos fazer aqui a letra C. H de x é igual a x menos 1 sobre x ao quadrado menos 4. Novamente, nessa questão, nós temos um denominador com variável. Aí nós temos que ver quais são as condições que essa variável tem que atender para não causar indeterminação. Então, como nós já vimos na letra B, nós sabemos que o denominador tem que ser diferente de zero. Aí, para saber os casos em que esse denominador é diferente de zero, a gente pode resolver essa equação. Embora seja uma equação de segundo grau, ela é simples de ser resolvida, né? Basta a gente fazer x ao quadrado diferente de 4, passando esse menos 4, trocando o sinal para o outro lado, x diferente de mais ou menos 2, que é a raiz quadrada de 4. Mas aqui, não basta a gente dizer que o domínio é simplesmente reais excluindo mais ou menos 2, porque nós sabemos que isso aqui é uma função. Aí agora vocês vão ter que relembrar, né, refrescar a mente, quem estudar equações de segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau, uma função do segundo grau, esse x ao quadrado, menos 4, x ao quadrado menos 4. Como o valor que multiplica x ao quadrado é um valor positivo, isso é uma parábola com concavidade voltada para cima. As raízes são menos 2 e 2. E como nós estamos interessados nos casos em que isso é diferente de zero, nós temos que fazer intervalo aberto aqui e aqui. Menos 2, 2. Então, o
que vai acontecer é que todos os valores que estiverem aqui, a função vai assumir valores negativos, né? Todos os valores de x entre menos 2 e 2, a função assume valores negativos. E isso não é um problema, né? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que se x fosse menos 1, que está aqui dentro desse intervalo, entre menos 2 e 2. Aí, colocando menos 1 no lugar de x ao quadrado, quer dizer, de x elevado ao quadrado, vai dar 1, menos 4, menos 3. Aí o denominador vai dar um número negativo, não tem problema nenhum nisso. E todos os valores que tiverem fora, né, do intervalo, o resultado vai dar negativo. Então, na verdade, o domínio é realmente reais, excluindo o menos 2 e excluindo o mais 2. Porque todos os outros valores, exceto menos 2 e 2 atribuídos a x, vão fazer com que o denominador ou seja negativo ou seja positivo, mas não seja zero. E isso não causa indeterminação na função. Aí, vou fazer mais uma variação. B. Vou ver aqui se tem comentários. Luiz, recebeu o link da aula de hoje. Certo, Luiz Augusto, vou adicionar depois. Eu tava mandando e-mail só, convidando para o. Tava convidando aqui para esse negócio pelo Google Calendar, usando os e-mails que estavam disponíveis na lista de alunos de turma, né? Que eu mandei uma planilha para vocês preencherem. Mas depois eu te adiciono. Aqui. Letra D. Toda vez que eu estou passando aqui, ele está. P de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Então, como nós estamos lidando com funções reais, o que nós sabemos sobre essa função é que x menos 1 não pode assumir valor negativo, porque aí vai causar uma indeterminação, né? Não vai ter número real como solução. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque existe raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero é zero. Mas não existe um número real como resultado de uma raiz quadrada negativa. Então, para responder isso aqui, nós temos que calcular a inequação do primeiro grau. Que aí nós temos uma função x menos 1. A raiz dessa função, né? Se a gente fosse calcular a equação, seria x menos 1 igual a zero, x igual a 1. Ou seja, quando x igual a 1, x igual a zero. Quer dizer, x menos 1 igual a zero. A raiz da função x menos 1 é x igual a 1. Então, bolinha fechada quando x igual a 1. Por quê? Porque é bolinha fechada, porque é maior ou igual. Agora, isso é uma função do primeiro grau que o sinal que multiplica o x é um sinal positivo. Isso quer dizer que é uma função crescente. À medida que o x cresce, o y cresce. Então, o que está desse lado da equação são valores... Os x que estão depois do 1 geram y positivos, e os x que estão antes do 1 geram y negativos. A gente pode fazer exemplos aqui, né? Por exemplo, x, y. X igual a 1. Onde é que é o y? Y vai ser 0. X igual
a 2, y vai ser 1. X igual a 0, y igual a menos 1. X igual a menos 1, y igual a menos 2. Então, eu só estou dando exemplos aqui para dizer, ó, quando o x é menor do que 1, o y é negativo. Quando o x é maior que 1, maior ou igual, quando o x é maior que 1, o y é positivo. Quando o x é igual a 1, o y é nulo. Nós queremos excluir os valores de x que tornam a função negativa. Então, os valores de x que tornam a função negativa são os valores que são menores que 1. Então, o que nós queremos é x maior que 1. Então, o domínio é formado por todos os x que pertencem aos reais, tal que esses valores de x são maiores ou iguais a 1. Qualquer valor de x maior ou igual a 1 não causará indeterminação nessa função. Eu acho que eu não enviei a última aula por e-mail, a gravação, porque eu estava pensando, assim, algumas pessoas não entram na aula ao vivo e também não mandam mensagem, não avisa nada, eu estou achando que não está querendo assistir a aula, mas eu posso enviar a gravação para quem não viu e quer ver. Mas aí você me manda um e-mail pedindo que eu mando. Na verdade, eu estou pensando, eu tenho um canal no YouTube que eu estou fazendo uns vídeos para a turma de FMCC2 sobre inteligência artificial, e eu estou pensando em colocar esses vídeos de matemática 1, de FMCC1 lá, aí já fica no lugar organizado para todo mundo. Eu vou ajeitar isso, aí eu mando o link de tudo para todos. Ok, aqui nessa letra D? Beleza. Aí vocês pegam essa questão 126 e façam as outras, porque ela tem letras de A até H, com várias possibilidades de variação do domínio. Bom, aqui tem uma definição também de funções iguais, que é simples de entender. Duas funções, deixa eu escrever para vocês. É uma coisa simples, mas que vale a pena saber, né? Quando as funções são iguais. Quando é que a gente pode dizer que duas funções são iguais? Duas funções f. Toda vez que eu mudo. Duas funções f e a em b e g de c em d são iguais se e somente se a igual a c, b igual a d e f de x igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a A. Então, as funções são iguais se, eu falo em outras palavras, né? O domínio de uma foi igual ao domínio da outra, e o contradomínio de uma foi igual ao contradomínio da outra, e além disso, as regras de associação dos elementos do domínio e contradomínio foram iguais para as duas funções. Então, domínio de uma igual ao domínio da outra, contradomínio de uma igual ao contradomínio da outra. Regras de associação de ambas são iguais. Essa é a definição de funções iguais. Aí vamos ver aqui um exemplo. Os exemplos são muito simples. Não vou fazer isso não. Aqui nesse capítulo ele chama de apêndice sobre inequações, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada,
E aqui eu vou resolver algumas inequações, porque vocês percebem que na solução daquela questão sobre domínio, foi necessário saber inequações, então é importante isso. Então, vou resolver só aqui algumas inequações. 132 aqui, a questão. Então, letra A. 4x mais 5 maior do que 2x menos 3. Resolver essa inequação no conjunto dos reais. Então, resolver a inequação, o primeiro passo que a gente faz é colocar o x no lado esquerdo da equação, todas as outras variáveis que não tem, todas as outras constantes que não tem x do outro lado da equação. Então, aqui a gente vai ficar com 4x menos 2x, né? Passando o 2x para lá, troca de sinal. Menos 3, o 5 vai passar para o lado direito, trocando o sinal. Então, aqui nós temos 2x, 4x menos 2x maior do que menos 8, x maior do que menos 4, né? Que esse 2 passou dividindo o menos 8. Então, a solução da inequação é x pertencente aos reais, tal que x maior do que menos 4. Resolver a inequação também quer dizer determinar todos os valores de x que tornam as duas equações iguais. Então, observe que o que a gente poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira: f de x igual a 4x mais 5, g de x igual a 2x menos 3. Certo? Ó, eu simplesmente peguei aqui os dois lados da equação, 2x menos 3, chamei de g de x, e 4x mais 5 eu chamei de f de x. E aí, a questão quer saber quais são os valores de x que tornam f de x maior do que g de x. Resolver a inequação é isso, né? E aí a gente pode imaginar isso de outras maneiras, né? Pensar com geometria ou com esboço de gráfico também ajuda a resolver a equação, resolver a inequação. Então, por exemplo, se a gente fosse esboçar aqui esses dois gráficos, deixa eu escrever mais no meio, o gráfico de f de x e o gráfico de g de x, a gente poderia esboçar assim. Eu vou fazer rápido aqui só para dar tempo, tá? Sem pensar, sem escrever o que eu estou falando em alguns casos. Para f de x, quando x igual a zero, aqui em f de x, quando x igual a zero, y igual a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a função f de x toca nesse ponto. Quando y igual a zero, x igual a menos 5 sobre 4. Menos 5 sobre 4 é um pouquinho maior que 1, né? Alguma coisa por aqui. Menos 5 sobre 4. Quer dizer que a função f de x, ela tem um gráfico que passa por aqui, por esses dois pontos. Eu não sei se eu vou conseguir traçar uma reta passando por eles, mas suponho que isso aqui fosse uma reta. Opa. Passando pelos dois pontos. Então, isso aqui é f de x. Agora, para g de x. Quando x igual a zero, y igual a menos 3. 1, 2, 3. E quando y igual a zero em g de x, x igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é um pouquinho maior que 1, na verdade 1 sobre 5, né? É 1 meio, né? Tá aqui. 3 sobre 2. Toca aqui e toca aqui. E aí, quando a gente pega os valores, quer dizer, passar aqui, tentar passar a reta nesses dois pontos. Vou pegar outra cor. Isso aqui seria g de x. Observe que, deixa eu maximizar isso aqui. Essa g de x, ela se prolonga, né, para menos infinito e para mais infinito. E a f de x também se prolonga, né? Ela vem para cá e para lá. E observe que em algum momento elas vão se tocar.
vai ter um ponto que elas vão coincidir. E esse ponto é quando uma é igual a outra, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Deixa eu mudar só a cor. É mais ou menos o que a gente fez para determinar quando f de x igual a g de x, a gente poderia ter feito essa mesma conta, trocando o sinal de maior por igual. E aí o ponto de encontro, o valor de x no ponto de encontro delas vai ser menos 4. O ponto de encontro, o valor de x no ponto de encontro vai ser menos 4. E aí a gente observa que para todos os valores de f de x, quando o x é maior do que menos 4, ó, quando o x vai crescendo, todos os valores de f de x estão acima dos valores de g de x. Então, analisar uma inequação do primeiro grau pode ser, responder uma inequação do primeiro grau pode ser feito dessa primeira forma, como a gente fez aqui do lado esquerdo, ou então fazendo o esboço dos dois gráficos, encontrando o ponto de encontro entre as retas e resolvendo a questão. No caso aqui, ele quer saber quando é que f de x está acima de g de x. Então, isso pode ser resolvido tanto algebricamente quanto geometricamente, né? Mas aí eu sugiro que use uma régua, um esquadro, alguma coisa do tipo, para encontrar o ponto de interseção de modo mais adequado. Alguém conhecia já essa maneira de resolver inequações com gráfico? Coloca aí, por favor, sim ou não no texto, na caixinha de texto. Sim, alguns sim, outros não. Legal. Tá meio dividido, metade sim, metade não. É interessante você exercitar isso também, porque em algumas questões de cálculo poderá ser útil. É claro que nas questões de cálculo não vão ser assim, essas equaçõezinhas de primeiro grau, vai ser uma coisinha um pouco mais complicada, mas se você já tiver o raciocínio desenvolvido, isso vai te ajudar. Então, sugestão, fazer os exercícios de inequações que estão aqui nesse capítulo, fazer todos os exercícios de funções, e na próxima aula eu posso tirar algumas dúvidas de vocês, dos exercícios que vocês fizeram, e também vamos começar funções, o capítulo que trata de funções do primeiro grau. Embora a gente já esteja fazendo alguma coisa com funções do primeiro grau. Então, deixa eu ver aqui, alguém fez um comentário. Você não vai continuar o assunto na universidade para o senhor parou lá? Sim, eu falei na aula, em um dos vídeos, que enquanto a gente tiver sem aula presencial, eu não vou dar o assunto da ementa da disciplina. Eu vou dar assuntos de matemática básica que são úteis para cálculo 1 e para matemática da universidade. Vai ser como uma revisão da matemática que vocês já estudaram. Eu não vou dar aula que está na ementa de FMCC1, porque nem todo mundo está assistindo essas aulas online. E aí, se eu teria que repetir para essas pessoas que não estão assistindo as aulas online. Mas a matemática que eu vou dar aqui vai ser muito útil, porque, por exemplo, quando a gente terminar essa parte de funções do primeiro grau, né, porque a ementa lá começa já em funções do segundo grau. Aí, quando a gente terminar funções do primeiro grau, a gente pode estudar, por exemplo, trigonometria. Trigonometria não, a parte de semelhanças de triângulos e operações com seno, cosseno, tangente, cossecante, etc., que lá em FMCC1 a gente estuda funções trigonométricas, mas já partindo do pressuposto que você já sabe o básico de semelhança de triângulos e de funções trigonométricas, né? Se você já sabe o que é um seno e um cosseno. Em FMCC1 a gente já supõe que você sabe. Aí aqui, nesses vídeos, eu pretendo ensinar o básico como se ninguém soubesse. E aí vai servir de revisão e vai ajudar também para quando a gente chegar lá em FMCC1, que for ver funções de trigonométrica, as pessoas quem não sabia, já ficar sabendo o que é seno, cosseno, tangente, etc. Talvez a gente veja alguma coisa alguma coisa mais de geometria. Por exemplo, também lá em FMCC1 a gente já chega estudando funções exponenciais e logarítmicas, e algumas pessoas têm dificuldade com exponenciação. Aí aqui nessas aulas a gente também pode ver o básico de exponenciação, todas as propriedades da exponenciação e etc.
porque aí fica um assunto de reforço que não vai ser visto na aula presencial. Tá bom assim? E quem já faz alguma coisa de programação em Python e quiser acompanhar os vídeos das aulas que eu estou dando para FMCC2 sobre A, pode acompanhar também. Eu estou botando tudo isso no canal do YouTube, que eu vou mandar o link depois. Porque em FMCC2 a matemática é mais complicada, e aí se eu for pegar assuntos de matemática que não estão na ementa, pode ser que não seja muito útil para eles de computação. Aí eu resolvi falar de IA como um assunto extra. Aí algumas pessoas estão assistindo as aulas e a gente vai ter uma aula, já vai ter uma aula de programação prática de IA na quinta-feira. Aí quem quiser também participar, me manda um e-mail que eu adiciono na lista lá da agenda do Google para convidar para a aula. Então, por hoje era isso o planejado, espero que estejam gostando. Se vocês, da turma de vocês, tiver uma lista interna de e-mails e vocês acham que tem alguém que gostaria de estar assistindo essas aulas que não está, avisa lá na lista de vocês que essas aulas estão acontecendo, tá? Obrigado e até a próxima aula, talvez na sexta-feira. Ou na quinta, né, para quem for ver a aula de IA. Obrigado a todos. Tchau.